Boa noite, irmãos queridos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Ageu, capítulo 1, versículo de número 12 até o versículo de número 15. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor seu Deus e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, baixe a sua fronte. Vamos falar com Deus. Senhor, obrigado por esse culto de louvor e adoração ao seu santo nome. Nós bendizemos o Senhor pelo privilégio, pela rica oportunidade que temos de entoar louvores à sua majestade e engrandecer o seu santo e bendito nome. Obrigado por tamanha dádiva. Fomos preparados por toda a liturgia do culto para chegarmos até aqui. E aqui estamos, ávidos para ouvir a sua voz. Suplicamos a Ti, ó Deus bendito, que venha falar conosco a despeito de quem prega. Aplique a sua palavra aos nossos corações. Fala com cada um de nós e desperta-nos, ó Pai, para que venhamos a colocar a mão no arado e executar a obra bendita do Senhor. Fale com todos nós e aviva-nos. É isso que nós te pedimos. Pedimos em nome de Jesus. Amém. A principal razão pela qual não vemos o avivamento é porque estamos contentes em viver sem ele. Vou repetir a frase. A principal razão pela qual não vemos o avivamento é porque estamos contentes em viver sem ele. Quem escreveu essa frase foi um pastor que viveu no século passado chamado Leonard Ravenhill. E este pastor devotou a vida inteira para falar de oração e avivamento. Sua obra mais contundente é exatamente a pergunta que pretendo responder nessa noite. Por que tarda o verdadeiro avivamento? Por que o verdadeiro avivamento não vem até nós? Por que o verdadeiro avivamento não acontece conosco? Se olharmos para a história do cristianismo, poderemos detectar vários momentos de avivamento. O Senhor produziu avivamento na África do Sul. O Senhor produziu avivamento na Coreia do Sul. O Senhor produziu 2 avivamentos nos Estados Unidos. Vários avivamentos na Europa. A reforma luterana é um avivamento. Em Genebra, aquela que ficou conhecida como a maior ou melhor expressão celestial, também experimentou um avivamento. Londres experimentou um avivamento 2 vezes. Uma vez com os nossos antepassados, os puritanos, e outra na figura de John Wesley. Mas na América Latina não temos evidência clara do avivamento. Não podemos enxergar na nossa história o avivamento. E por que o avivamento não vem, se o avivamento é algo de Deus? Deus produziu inúmeros avivamentos na Escritura. Se olharmos o Antigo Testamento, e nesse texto em específico estamos vendo o verdadeiro avivamento. Deus é especialista em produzir avivamento. A pergunta é: por que tarda o verdadeiro avivamento? E o tema da nossa reflexão é: Deus aviva o seu povo. Nossa meditação não pode começar por outro lugar, senão apontando que o meio pelo qual Deus gera avivamento é pela sua palavra.
Deus não produz avivamento a despeito da sua palavra. Deus não produz avivamento à parte da sua palavra. Deus não produz avivamento sem levar em conta a sua palavra. No capítulo de número 1 do livro do profeta Ageu, versículo de número 1, diz a Escritura que veio a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é o modus operandi de Deus para produzir um avivamento. E nós ouvimos na semana passada a exposição do nosso pastor, reverendo Jonatas, colocando para nós a palavra de exortação que Ageu recebeu e entregou ao povo naquele tempo. O povo havia abandonado a obra da reconstrução do templo, e então Deus, para despertar esse povo, para incendiar o coração do povo, para colocar o povo mais uma vez nos trilhos e mais uma vez no trabalho do Senhor e na obra do Senhor, Deus envia a sua palavra. A palavra do Senhor é o meio pelo qual Deus é louvado e é o meio pelo qual Deus é anunciado aos povos. Essa palavra não pode vir de qualquer forma. Ainda no capítulo 1, no versículo 1, diz que a palavra do Senhor veio por intermédio de Ageu, e isso aponta que a palavra de Deus que chega para nós gerando avivamento é a palavra pregada. É a palavra proclamada, é a palavra anunciada. Não são louvores que produzem avivamento, não são atividades eclesiásticas que produzem avivamento. O avivamento só pode vir ou só pode ser produzido por meio da palavra pregada. E toda pregação deve ser uma pregação de avivamento. Todo sermão deve ser um sermão que visa produzir o despertamento espiritual dos crentes. Mesmo se for uma palavra de exortação, mesmo se for um ensino doutrinário, mesmo se for uma palavra de consolo, a pregação, a palavra do Senhor, por meio da pregação, é o meio pelo qual Deus produz avivamento, e toda pregação deve produzir avivamento. Todo sermão deve produzir um despertamento no coração daqueles que ouvem. Mas a palavra de Deus não é apenas o meio pelo qual Deus produz avivamento. É necessário responder a essa palavra. Versículo de número 12 que nós lemos, diz que então, depois da exortação, depois do puxão de orelha, depois da correção, depois de Deus expor o pecado do povo, então, após todas essas coisas, o texto nos diz que Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor seu Deus e às palavras do profeta Ageu. Deus traz avivamento por meio da sua palavra, Deus traz avivamento por meio da sua palavra pregada, e esta palavra pregada deve produzir em nós uma resposta pronta e imediata. Nós devemos responder ativamente a esta palavra, nós devemos responder imediatamente a esta palavra. Esse é um dos textos, talvez o texto de resposta mais rápida à palavra de Deus de toda a Escritura. Deus levantou Ageu, Ageu desperta o povo, Ageu corrige o povo, Ageu denuncia o pecado do povo, e imediatamente após a denúncia, a resposta de Deus, a resposta do povo de Deus, a palavra de Deus é imediata, é eloquente. Nós podemos enxergar em outros textos da Escritura respostas semelhantes, mas não igual a essa. Quando Jonas percorreu Nínive 3 dias pregando que o Senhor destruiria essa cidade, 40 dias depois também há uma resposta. No decorrer desses 40 dias também há uma resposta. Lá em Nínive a resposta foi tamanha que do menor ao maior todos se arrependeram dos seus pecados, e um jejum foi apregoado que até mesmo os animais deixaram de comer. No entanto, aqui em Ageu, a resposta atinge uma velocidade incrível. A pregação do Senhor por meio de Ageu produz resultados imediatos e eficazes. Produz uma reação de resposta do povo. Produz uma reação no aqui e agora. E todo pregador não deveria se esquecer disso. Toda pregação deve destinar, ou deve apontar, ou deve causar, gerar efeitos
imediatos. Deus fala conosco por meio da sua palavra pregada. E compete a nós, os crentes, ouvir o que Deus diz e responder a esta palavra. E há duas formas de responder. Os da morte têm cheiro de morte e responde negativamente a palavra. Os da vida, a palavra tem cheiro de vida e responde ativamente. Um exemplo disso pode ser visto lá em Faraó. Moisés havia pregado a palavra de Deus a Faraó, havia anunciado o juízo de Deus a Faraó, e o juízo de Deus tomou conta do Egito. Então Moisés se defronta mais uma vez com Faraó, e pergunta para Faraó se Faraó quer que Moisés ore a Deus para que a peste e a praga retroceda. E Faraó responde: sim, eu quero. Ore a Deus para que a peste recue. Então Moisés pergunta a Faraó: quando você quer que eu ore? E Faraó responde a Moisés: amanhã. Essa não é a resposta adequada. Nós não podemos esperar amanhã aquilo que podemos fazer hoje. A resposta de Deus, a palavra que nos exorta e nos corrige, deve ter uma resposta eficaz, imediata, agora, pronta. Não amanhã, até mesmo porque a Escritura Sagrada nos diz: louco, se te pedirem a tua alma hoje, o que você dará em troca da tua alma? Não sabemos quanto tempo nos resta, não sabemos quanto tempo ainda temos. A palavra de Deus que gera avivamento deve ter uma resposta de cada crente imediatamente, e essa resposta deve ser positiva. Essa resposta não pode começar de outra forma a não ser de cima para baixo. Versículo de número 12 diz que o povo respondeu, e respondeu a partir da liderança. Então Zorobabel, filho de Salatiel, o rei príncipe da época, o rei príncipe de Judá, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote daquele tempo, e somente depois todo o resto do povo atenderam à voz de Deus. O amor do povo pelas coisas de Deus jamais excederá o amor dos líderes do povo de Deus por Deus. Reverendo Arival diz algo que ilustra bem isso que eu estou dizendo. Se o líder senta, o povo deita. Se o líder deita, o povo morre. O avivamento vem pela palavra de Deus. O avivamento vem pela palavra de Deus pregada. A palavra de Deus pregada deve produzir uma resposta imediata daqueles que ouvem, e deve produzir uma resposta imediata da liderança da igreja. Se nós queremos experimentar avivamento, ele deve começar do púlpito. Ele deve começar dos pastores, ele deve começar pelo conselho da igreja, deve se expandir pela diaconia, deve alcançar todos os líderes de sociedade interna, a começar pelas crianças, indo até os adultos, ou vice-versa. Deve entrar em cada sala de escola dominical e tomar o coração de cada professor e de cada professora. Deve sair da escola dominical e avançar nas casas, deve caminhar no púlpito por todo o grupo de cântico. A partir da liderança é que se experimenta um avivamento. Zorobabel e Josué foram os primeiros impactados pela palavra de Deus, e se a palavra de Deus não impactar o púlpito, ela nunca irá impactar as cadeiras. Saindo da igreja, entrando nos nossos lares. Se nós queremos uma transformação no nosso lar, a culpa é nossa, e eu estou falando agora exclusivamente e especificamente dos maridos. A liderança do lar foi dada aos homens, e se o amor a Deus na família se esfriou, a responsabilidade deve ser tomada por aqueles que foram levantados como liderança. Compete aos pais o exercício devocional, compete aos pais a leitura da Escritura, compete aos pais o discipulado dos filhos, compete aos pais à noite dobrar o joelho ao lado da cama dos seus filhos, segurarem em suas mãos e apontarem para o Senhor e a dependência do Senhor. Nossos lares estão mortos espiritualmente porque talvez os maridos estejam mortos espiritualmente. E aqui eu tenho que fazer uma meia-culpa, porque eu sou como você, eu terceirizo minha obrigação.
A resposta da palavra de Deus deve ser imediata e deve começar pela liderança, e deve começar pelo lar, e deve começar por aqueles que Deus chamou para dirigirem a sua família ou a igreja. E nós poderíamos expandir isso, nós poderíamos colocar isso na escola, nós poderíamos colocar isso no trabalho, nós poderíamos colocar isso na sociedade. Deus quer produzir avivamento, Deus envia a sua palavra para produzir avivamento, o povo deve responder a essa palavra, e a liderança deve atender a essa palavra. Mas a liderança não pode atender essa palavra de qualquer forma. Versículo de número 12, mais uma vez, mais um detalhe do texto. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor seu Deus e às palavras do profeta Ageu. Essa resposta deve ser uma resposta em obediência. Irmãos, não há como dissociar um cristianismo sério de uma obediência reta e quase cega à palavra do Senhor. A obediência é a única evidência de que alguém de fato ouviu a voz de Deus. Se alguém disser a você que ouviu a voz de Deus e que está experimentando um avivamento, um despertamento espiritual, mas nessa pessoa não há obediência, este avivamento é falso. E não se esqueça que nosso inimigo se transveste até mesmo em anjo de luz. Se você olhar lá no livro de Jó, nos primeiros capítulos, você vai ver que o diabo se apresenta diante dos filhos de Deus para uma audiência com Deus e acusa Jó. Deus então coloca nas mãos do diabo tudo que Jó possui e começa a saga destrutiva do adversário para calar, para encerrar a fé do velho Jó. E um dos servos de Jó, vendo o fogo cair e consumir todo o rebanho, corre até Jó e diz: fogo de Deus destruiu o rebanho. Nós sabemos que aquele fogo não era fogo de Deus, nós sabemos pela Escritura que aquele fogo não veio do Senhor. Não há como termos verdadeiro avivamento, experimentarmos um despertamento espiritual, se não houver obediência cega à palavra de Deus. E o próprio Deus diz isso, falando com o profeta Samuel. Deus assim disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. A obediência é algo central na fé cristã. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo de número 17. Quero passear com vocês um pouquinho nesse texto, quero me deter um pouquinho nesse texto, para mostrar que a obediência é central na fé cristã. Jesus está falando com seus discípulos no capítulo de número 17, e ele fala para os discípulos que é inevitável que os escândalos venham. Os escândalos virão, disse Jesus, mas ai daqueles por quem ou por intermédio de quem os escândalos vêm. Não sejam vocês causadores do escândalo, é o que Jesus está dizendo aos discípulos. Mas também não sejam vocês os algozes, os carrascos. Vocês não devem ser aqueles que escandalizam e também não devem ser aqueles que punem o escândalo. Vocês são chamados para perdoar. Vocês são chamados para perdoar 7 vezes por dia ou 70 vezes 7. Os discípulos então, ouvindo essa palavra, olham para o Senhor e diz: aumenta-nos a fé. O Senhor diz: o problema não é fé. Se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vão dar ordem à amoreira e ela vai se levantar e segurar nas próprias saias e correr até o mar. O problema de vocês é a obediência. Então o Senhor vai contar uma parábola, versículo de número 7. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga: prepara-me a ceia,
cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás? Porventura o Senhor terá de agradecer ao seu servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Em outras palavras, o que Jesus está ensinando aos discípulos é que se há um dono de terra, um senhor, que possua um escravo, e esse escravo trabalhou na lavoura o dia todo, arou a terra, cuidou do rebanho, alimentou o gado, e ao retornar no entardecer, o Senhor vai olhar para o servo e vai dizer: vai se lavar e me sirva, ponha comida na mesa, coloque o meu jantar, e depois que eu comer, você vem e come. Jesus está dizendo que no mundo é assim. O Senhor não precisa agradecer ao servo, porque o servo fez aquilo que estava ordenado. É simplesmente uma questão de obediência. O Senhor manda e os servos obedecem. Os discípulos ainda não enxergaram isso de forma clara. Então Jesus precisa de uma parábola vivida. Versículo 11 conta a história dos 10 leprosos. E ao caminhar por uma aldeia de leprosos, versículo de número 12, os leprosos que conheciam Jesus saem gritando, versículo 13, Jesus, mestre, compadece-te de nós, ou em outras palavras, Jesus, Senhor, Jesus, o Rei, Jesus, o que tem domínio, compadece-te de nós. Então Jesus vai olhar para os 10 leprosos e vai dar uma ordem: vão e mostrem-se aos sacerdotes. Perceba, irmãos, que um leproso, se fosse encontrado pela rua, seria apedrejado. Um leproso, se chegasse até o templo com a lepra branca, com a ponta dos dedos maculada pela peste, com as orelhas, narinas, boca, olhos manchados pela peste, seria morto imediatamente. No entanto, o servo obedece à voz do seu senhor, e o texto diz que os 10 leprosos obedeceram. Os apóstolos não estão obedecendo, mas os leprosos estão. Versículo de número 15, então diz que um dos 10, em meio ao caminho, percebendo-se curado, volta para dar glória a Deus. Somos chamados para obedecer a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio por intermédio do profeta Ageu. A palavra do Senhor veio àquele povo, corrigindo aquele povo que havia tirado as coisas de Deus, ou a mão das coisas de Deus, e posto as mãos nas próprias coisas. Deus então corrige aquele povo, Deus então exorta aquele povo, Deus então pesa a mão sobre aquele povo. O povo, em contrapartida, responde positivamente a Deus. A liderança diz: sim, Senhor, nós voltaremos à obra, e a liderança passa a obedecer a Deus, a despeito das evidências e apesar das consequências. Eu e você somos chamados a obedecer ao Senhor, independente das circunstâncias que nos cercam. Os leprosos obedeceram mesmo correndo o risco de morte. Eu e você somos chamados a obedecer a Deus, apesar das consequências. Não somos chamados para medir as evidências, nem pesar as consequências. Somos chamados para obedecer a palavra do Senhor. E nós não devemos nos esquecer que, no fim das contas, como nos disse C.S. Lewis, haverá apenas 2 tipos de pessoas no mundo: aquelas que disseram a Deus, seja feita a sua vontade, e aquelas a quem Deus disse, seja feita a tua vontade. No fim das contas, temos só 2 grupos: os que obedecem e os que não obedecem. Deus tem interesse em produzir avivamento. Deus tem interesse em produzir avivamento. E nesta igreja, Deus tem falado por meio do púlpito de forma clara e nítida e evidente. Deus fala para produzir despertamento espiritual na igreja, e começa pela liderança, que, motivada por um novo espírito, se rende em obediência a Deus, e a partir da obediência da liderança, todos os demais passam a obedecer. Mas há um outro detalhe no texto: não é meramente obedecer por obedecer. O final do versículo 12 diz: e o povo temeu diante do Senhor. Em lugar de fugirem do cumprimento da tarefa,
por causa dos inimigos, por causa do império, por causa do rei, por causa dos vizinhos. Ao invés de fugirem, o povo decide temer aquele que vive e reina. Não é só obedecer, mas é obedecer em temor. O povo tinha um novo temor. É como se o temor que o povo tinha fosse transferido de lugar. O povo temia coisas externas e deixou de temer ao Senhor. E por meio da palavra de Deus, o povo agora passa a temer ao Senhor. E o que é temer ao Senhor? Eu faço uma explicação disso simples, mas que ilustra bem. Temer a Deus é a relação do réu diante do juiz. Numa audiência do fórum, o réu está diante do juiz e a atitude é uma atitude de temor reverencial. Ele não chama o juiz de você, ele não chama o juiz pelo primeiro nome, ele vai chamar o juiz de meritíssimo ou de excelência. Ele vai pedir a palavra, pois ele sabe que o juiz tem autoridade condenatória. Há uma liturgia naquele lugar, há um processo naquele lugar, há uma esfera de adoração e respeito solene naquele lugar. Temer a Deus é exatamente isto. O povo passa a ter uma reverência solene por Deus e um respeito por Deus evidente. Irmãos, eu sou de um tempo, e eu vim das Assembleias de Deus, e vocês sabem disso. Eu sou de um tempo em que os crentes eram chamados povo do livro. Os crentes andavam de terno e gravata, num calor escaldante, carregando suas Bíblias enormes debaixo do braço, se encaminhando para a igreja. E ao chegarem na igreja, desde os pequenos aos grandes, todos eles dobravam o joelho antes de se assentar nos bancos. Infelizmente, essa prática hoje em dia não é mais tão reverencial, mas é de autoproclamação ou de autoevidenciação de santidade. Hoje em dia, muitos dobram o joelho para serem vistos por outros homens como mais santos. Eu não estou pedindo para você voltar a dobrar o joelho antes de sentar na igreja, não é isto. Eu estou dizendo que Deus gera avivamento por meio da palavra e a palavra deve ser obedecida. E ao obedecer essa palavra, um santo temor deve tomar conta dos corações de homens e mulheres. E esse santo temor deve ser demonstrado por meio das atitudes, e essas atitudes devem ser evidenciadas principalmente na igreja. Deus está aqui. Deus está nesse lugar. E nós entramos e saímos de qualquer jeito dessa santa presença. Estamos diante daquele que pode condenar não apenas a nossa carne, mas a nossa alma para o inferno. Jesus Cristo disse isso: não temei aquele que pode destruir a carne, antes temei aquele que pode condenar a sua alma para o inferno. Estamos diante dele e entramos nesse lugar com nenhuma reverência ou com nenhum santo temor. Deus quer produzir avivamento. Deus fala para produzir avivamento, despertamento espiritual. Aquilo que nós ouvimos deve gerar em nós uma resposta. A resposta deve ser a obediência à palavra. Eis-nos aqui, Senhor, voltaremos e colocaremos as mãos no arado mais uma vez e construiremos a tua casa. E isso não pode ser feito de forma desleixada, deve ser feito em santo temor ou em novo tempo de temor. A falta do temor a Deus produz a falta de compromisso. E o regresso a este temor é regressar ao comprometimento com Deus e com as coisas de Deus. A pergunta então é: qual é a causa do esfriamento espiritual? A causa do esfriamento espiritual é uma postura diante de Deus e com Deus, sem nenhum tipo de temor, que por sua vez gera uma falta de compromisso.
que esvazia o nível espiritual de cada crente e transforma a igreja numa igreja de consumidores e não numa igreja de trabalhadores. Onde não há temor de Deus, a vida espiritual é decadente. Onde não há o temor a Deus, a vida espiritual ela se esvazia. Onde não há temor a Deus, é como aquele que enche o balde na água do mar e tenta transpor para a areia da terra. É como aquele que segura uma fortuna na mão e a deixa escapar por entre os dedos. Qual é o antídoto para reverter o esfriamento espiritual? Qual é a vacina para determos o esfriamento espiritual? Irmãos queridos, eu entendo que em Manaus precisa de oxigênio, eu entendo que nos nossos dias precisamos de vacina, eu entendo todas essas coisas, mas há algo que eu entendo e que vem antes disso tudo. Precisamos de um antídoto e de uma vacina em nossos corações para reverter o temor, para reverter o processo, para servir como antídoto e estancar o sangramento que nos esvazia espiritualmente. Perceba você, como 2020 foi um ano que revelou a quem nós tememos. Quais foram as vozes que nós ouvimos como voz de autoridade? Eu não estou negando a realidade da epidemia. Seria um louco se eu fizesse isso, pois o nosso pastor foi acometido desta doença. E tantos outros amigos de ministério também foram. Mas o que eu estou querendo dizer é que o povo de Deus precisa voltar a temer o Senhor, ao invés de temer a ciência, ao invés de temer a política, ao invés de temer as coisas do mundo. Parece-me que nós estamos muito mais preocupados com a situação dos Estados Unidos, parece-me que nós estamos muito mais preocupados com Manaus, parece-me que nós estamos muito mais preocupados com o governo do estado de São Paulo, parece-me que nós estamos muito mais preocupados com o que acontece na Câmara Legislativa, lá em Brasília, tanto dos deputados quanto dos senadores, do que com a vontade do Senhor para nós. A resposta do povo de Deus deve ser um santo temor a Deus, deve ser um regresso a Deus, deve ser um retrocesso, deve ser uma conversão, deve ser um novo direcionamento, e colocarmos o nosso coração diante daquele que de fato tem autoridade sobre a nossa vida, que determinou o dia do nosso nascimento e que também determinou o dia do nosso falecimento. A Ele devemos temer. A quem, pois, temeremos? Ao Senhor, Criador dos céus e da terra. Deus gera avivamento por meio da sua palavra. Deus gera despertamento em meio ao seu povo. Deus age na liderança, para que a liderança obedeça, e essa obediência vai gerar um santo temor. Versículo de número 13 diz que Deus é a fonte do verdadeiro avivamento. O verdadeiro avivamento vem do Senhor, é intenção do Senhor, é projeto do Senhor. Então Ageu diz o versículo 13, o enviado do Senhor falou ao povo segundo a mensagem do Senhor. O avivamento vem de Deus, é proposta de Deus, é propósito de Deus, é intenção de Deus, é plano de Deus, é vontade de Deus. Deus deseja despertar o seu povo para um novo tempo de relacionamento com Ele. Ele sempre fez isso na história e Ele não mudou. Ele continua sendo a fonte de todo despertamento espiritual. Ele ainda é a faísca inicial que toma conta de todo palheiro e faz da pequena chama um incêndio de proporções monumentais. Ele ainda é aquele que incendeia corações. Deus fala para este povo frio espiritualmente, descompromissado com a palavra de Deus e o trabalho de Deus. Deus fala com este povo que não tinha mais interesse, e fala gerando esse despertamento, enviando esse despertamento. Se Deus não mudou,
Por que não? Ele não pode fazer. Por que Ele não pode fazer nos nossos dias? Porque eu e você não podemos experimentar, porque tarda esse verdadeiro avivamento, se Deus é a fonte do avivamento, e Deus quer trazer avivamento. Talvez porque a palavra de Deus não é obedecida, talvez porque o santo temor tenha ido embora, talvez porque a liderança não mais tome as rédeas, talvez por inúmeros motivos, mas uma coisa nós não podemos esquecer ou apagar: Ele ainda deseja avivar os nossos corações e as nossas almas. Ele é a fonte, Ele é a origem, Ele é a causa, Ele é o doador de tudo que precisamos para o despertamento espiritual. Mas verdadeiro avivamento não é apenas a obediência do povo, não é apenas o santo temor, não é apenas a reverência, não é apenas a resposta positiva e afirmativa. O verdadeiro avivamento é a presença de Deus no meio do povo. O versículo de número 13 diz: Então Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. Verdadeiro avivamento é Deus conosco. Verdadeiro avivamento é Deus em nosso meio. Se nós olharmos para o Antigo Testamento, perceberemos que o grande propósito de Deus é habitar em meio ao seu povo. Deus habitava junto aos nossos primeiros pais, lá no Jardim do Éden. Na viração do dia, Adão e Eva se comunicavam com Deus frente a frente e se deliciavam com a presença de Deus. Até que o pecado, como um parasita, como um estrangeiro, como um alienígena no jardim, invade o jardim e gera a morte aos nossos primeiros pais. Deus se retira da comunhão com o povo, mas o projeto de Deus continua sendo o mesmo: habitar em meio ao seu povo. Alguns capítulos à frente vão nos mostrar que Deus andava junto com Enoque. Deus habitava junto com Enoque. Se nós caminharmos um pouco mais na Escritura, nós veremos Deus indo até Ur dos Caldeus e dizendo para Abraão, naquele momento: Abraão, vamos caminhar juntos, eu quero habitar junto com você, eu quero te levar para um lugar que eu escolhi, eu quero caminhar contigo. Abraão, Isaque e Jacó são testemunhas da habitação de Deus e da presença de Deus. Então vem o cativeiro no Egito, e por 400 anos o povo lá fica preso. Até que Deus levanta um libertador por nome Moisés. E Moisés liberta o povo do cativeiro com um braço forte, com a mão do Senhor. E em meio ao deserto, mais uma vez, o povo vai experimentar a presença de Deus. O tabernáculo será chamado Casa de Deus. De forma quadrangular, o povo vai se reunir em volta do tabernáculo. À noite, Deus envia a chama da sua presença para clarear a caminhada e para aquecer os corações esfriados pelo clima do deserto. Durante o dia, Deus envia a sua nuvem para diminuir os efeitos do calor escaldante do sol nas costas do povo de Deus. E então o povo de Deus, mesmo não entrando na terra prometida, experimentou da presença do Senhor por 40 anos. Deus construiu o templo. E Salomão, na edificação do templo, Deus ordena a construção do templo por Davi. Davi não consegue dar cabo da obra, pois suas mãos tinham sangue. Seu filho termina o templo. E quando Salomão vai consagrar o templo, Deus vai dizer: eu escolhi morar nesse lugar. Meus olhos estão aqui, meus ouvidos estão aqui. Eu estarei presente em todo o tempo. Nós não podemos nos esquecer que o projeto de Deus é morar conosco. Tanto é que o Filho de Deus, nosso único suficiente Salvador, tem por nome Emanuel, que significa Deus conosco. Não podemos nos esquecer que Jesus Cristo, nas suas últimas ordenações aos seus discípulos, disse: não temam, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse é o projeto de Deus, estar conosco, habitar conosco, viver no nosso meio. E o último capítulo vai dizer que em Apocalipse, na cidade santa, eis o tabernáculo de Deus com os homens, e Deus viverá com eles para todo sempre. O que é o avivamento? O avivamento, no fim das contas, é uma nova experiência da presença de Deus.
uma presença maior, uma presença melhor, uma presença mais santa, uma presença mais sentida, mais experimentada. Deus envia a sua palavra, o povo deve obedecer a sua palavra, o povo deve obedecer com temor. Deus é a fonte do avivamento, e a resposta de Deus a essa obediência do povo é habitar junto ao povo e viver junto ao povo. O avivamento, em letras miúdas, pode ser entendido como um tempo da presença de Deus em nosso meio. E irmãos, nós percebemos isso no ano que se passou. A nossa maior necessidade, o nosso refúgio eficaz, o nosso maior estímulo, a nossa satisfação e alegria está exclusivamente em Deus e na sua presença em nossas vidas. Avivamento é a presença de Deus satisfatória nos nossos corações e na nossa vida. Se Deus está aqui, por que não um avivamento? Por que não experimentarmos um avivamento, um novo tempo, um despertamento? Se Deus intenciona, e Ele está pregando em Ageu, Deus tocou o coração do nosso pastor e tocou o coração do nosso conselho para trazer uma mensagem de despertamento espiritual e de avivamento e serviço para o nosso tempo. 2021 é um ano que precisa ser encarado de outra forma, que precisa ser respondido de outra forma. Precisamos responder a palavra de Deus em obediência e santo temor, na esperança de que Deus baixe e venha habitar no meio de nós e nós possamos desfrutar de um novo tempo com Ele. Precisamos desse avivamento, necessitamos desse despertamento. E como saberemos que esse avivamento chegou? Como que nós teremos a evidência final de que estamos de fato num avivamento? Versículo de número 14 nos dá a clara e nítida confirmação de que o avivamento chegou. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel. O Senhor despertou o espírito de Josué. O Senhor despertou o espírito do resto do povo. Para quê? É a pergunta. E o final do versículo 14 diz: eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. Como saberemos que obedecemos à voz de Deus, que nos arrependemos dos nossos pecados, que estamos nos relacionando com santo temor, de que Deus está no nosso meio? Como saberemos? No vídeo de abertura desta nossa série, há muitas coisas extremamente interessantes e verdadeiras no vídeo, mas há algo que me chama a atenção acima de todas elas. O texto diz: nunca antes os campos estiveram tão brancos. Os campos estão prontos para a colheita. Qual é a evidência de que o avivamento chegou? A evidência do que o avivamento chegou é um despertamento nos nossos corações, um novo espírito a motivar a nossa alma para o trabalho de Deus. É um novo tempo onde crentes colocam a mão no arado e não olham atrás, não olham mais para trás e passam a servir ao Senhor e trabalhar para o Senhor. Irmãos, infelizmente, o cenário do evangelho brasileiro pode ser retratado numa proporção matemática. Eu não estou dizendo dessa igreja, eu estou dizendo de todas as igrejas. 10% dos membros trabalham e 90% dos membros consomem. 90% da igreja é consumidora da igreja. O que isso significa? Que as pessoas vêm para o culto para consumir o louvor. Elas cantam, elas louvam e depois vão embora. Elas vêm para a igreja para consumir o sermão, elas gostam de um bom sermão. Elas vêm para a igreja para consumir o ambiente. E à medida com que esse produto não mais faz sentido, nós temos um outro fenômeno percebido no Brasil, que é a troca de igreja. É normal evangélicos brasileiros terem passado por 5, 6, 7 denominações em sua vida, pois a equação está errada.
Ao invés de serem 90% da igreja de consumidores, deveria ser 90% da igreja de trabalhadores. Quem trabalha não tem tempo para picuinhas, para mesquinhez, para disputas de ego e de poder. A seara é grande, há muita coisa a ser feita. Há muitas áreas para nos envolvermos, há a pregação, o discipulado, a escola dominical, o louvor, a diaconia, o presbiterato. Há muitas coisas a serem feitas, pequenos grupos nas empresas, na escola, no trabalho, pequenos grupos na família, há muita coisa para ser feita. Saberemos que o avivamento chegou quando algo acontecer no nosso coração e despertarmos definitivamente para colocarmos as nossas mãos no arado. O povo de Deus, quando recebe esse despertamento, tem a nítida convicção de que uma vez posto a mão no arado, não há por que voltar atrás. E mesmo que as contingências ordinárias sejam desfavoráveis, o povo todo diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Junta tudo o que eu disse. O desejo de Deus é gerar avivamento. O desejo de Deus é gerar avivamento por meio da palavra pregada. O desejo de Deus é que a palavra pregada seja respondida pelos crentes de forma obediente e pelos descrentes de forma desobediente. Os crentes, respondendo obedientemente à palavra do Senhor, devem ser impactados do maior ao menor. Essa resposta deve gerar um santo temor. Essa resposta deve gerar uma nova compreensão de Deus e da sua presença, como Deus como fonte do avivamento e Deus como a razão do avivamento. E essa santa presença de Deus não nos levará para um monastério, para um tempo de contemplação, nos levará para o lado escuro deste mundo, para as ruas e vielas empoeiradas e sujas pelo lixo do diabo e do pecado que tanto assola o nosso país. Nos levará para fora, para trabalharmos, para colocarmos a mão no arado. Termino retornando à frase de Leonardo Ravenhill. A principal razão pela qual não vemos o avivamento é porque estamos contentes em viver sem ele. A minha súplica nesta noite é que eu e você sejamos despertados pela palavra de Deus. E esse contentamento com as coisas do mundo, essa preocupação com as coisas do mundo, preocupação essa que tanto toma conta das nossas vidas, mas não sacia os nossos corações, seja de uma vez por todas abandonada. E não mais o contentamento do mundo, pois não somos do mundo e por isso não nos contentamos com as coisas do mundo, mas agora um contentamento em Deus e com as coisas de Deus. A minha esperança é contradizer essa frase. A minha esperança é que Deus de fato possa derramar um novo tempo em nossas vidas e nos nossos corações. A minha esperança é que Deus possa direcionar os nossos olhos mais uma vez para Ele e para as suas coisas. A minha esperança é que Deus possa produzir algo novo em nossos corações, nos fazendo obedecer a sua voz e nos comprometer com a sua lei. A América Latina nunca experimentou um avivamento do Senhor. A minha fé é que nós nunca tivemos tão perto de experimentar esse renovo da parte de Deus na vida da igreja brasileira. E por que não começar numa igreja de bairro de uma pequena cidade como a nossa? E por que não começar por crentes comuns como eu e você? E por que não começar num ano como o nosso de 2021? E por que não começar em nós? A começar por você. Eu creio que o avivamento virá. E eu creio
que Ele pode vir a partir desse lugar.